Olá, pessoas. Espero que vocês estejam bem dentro desse contexto que nós atravessamos. Eu sou o professor Elias Feitosa e vou falar para vocês um pouco sobre a segunda fase da FUVEST. O que a gente pode esperar aí da segunda fase da FUVEST. Bom, em linhas gerais, se a gente fosse levantar assim e falar, caramba, faltam poucos dias para a segunda fase. O que seria interessante que eu revisasse? O ponto de partida seria olhar os temas que apareceram na primeira fase e tentar observar as ausências, o que não esteve presente. Não é uma garantia de que estarão exatamente aqueles temas na segunda fase, mas é muito provável que eles apareçam ali, né? A prova, ela tem um caráter dissertativo, então, o que vai acontecer? Vocês ou terão, muitas das vezes, questões que envolvem leitura e análise de uma fonte histórica, de um texto de época, de uma imagem, de uma imagem, eu falo pintura, eu falo fotografia, pode ser gravura, pode ser um desenho, pode ser até ou uma fonte até indireta, né, uma tirinha, alguma coisa que remeta à história e você faça uma análise. E aí, quando você tem uma fonte, seja o texto, seja a imagem, o que é importante? Você vê a referência, vê se tem ali algum dado, se tem o autor identificado, se tem uma data, se tem um título, né? Tudo isso é importante para, como falar, referenciar e orientar ali o contexto que você vai trabalhar. Uma outra questão que é importante, no caso dos textos, é também identificar se tem fonte, né, qual é o período que está falando, e você ter isso para ajudar na sua interpretação, né? No caso de textos, o que é importante você ter em mente? Fazer a leitura, grifar as palavras que você acha que são as palavras-chave, ver a ideia principal ali do texto. E, no caso de imagem, você vê a legenda, que está posto de legenda, e vê também se é de alguém bastante conhecido ou não, se é de algum anônimo, qual é o contexto ali de produção daquela imagem, e aí, muitas das vezes, você vai ter que fazer uma leitura bastante atenta dessa imagem, né? Então, você começa geralmente do geral e vai para o particular, né? E aí, o ponto de partida sempre é o comando da questão. Então, às vezes, existem questões que são muito objetivas. Aponte uma característica do texto que indica tal referência. Então, você vai colocar lá uma característica. A característica encontramos como característica, destacamos como. Então, sempre você vai dar uma resposta completa, com começo, meio e fim, né? Mesmo que seja uma questão apenas para citar, identificar, uma coisa bem simples. Agora, fiquem atentos para a situação que às vezes é cite e explique. Porque se você só citar e não explicar, você fica com metade da nota. Então, você tem que fazer a citação e fazer a explicação daquilo que está sendo solicitado. As perguntas, elas têm perfis bastante diversos. Então, às vezes, pode ser uma questão que tenha um texto, e o item A, por exemplo, te peça uma coisa diretamente com o texto, para você tirar uma parte e tal, e aí aquele procedimento que é convencional. De acordo com o texto, segundo o autor, de acordo com... Ou coloca lá o nome do fulano, 2 pontos, abre aspas, aí você copia lá o pedacinho, e fecha aspas, tal, e faz a devida explicação se for necessário, né? Outra coisa importante, os referenciais que estão na questão, eles vão te ajudar a construir o texto. Então, o que acontece? Você tem, normalmente, é o seguinte, as páginas, elas são espelhadas, né? Então, você vai encontrar, numa página, a pergunta, e na outra página, o campo de resposta. Normalmente, embaixo da pergunta, sobra um pouco de espaço. E aí, o que é interessante? Você tentar construir um rascunho. Você tentar montar um rascunho. E aí, bem, pega lá o comando da questão e fala assim, nossa, essa questão está pedindo características do feudalismo. Então, eu não posso esquecer disso aqui. Então, sei lá, por exemplo, poder descentralizado, teocentrismo, economia agrícola. Então, você monta o seu rascunho ali
embaixo da pergunta tal, e depois você vai fazendo a transcrição da sua resposta, tá? Tem gente que escreve de uma vez e tudo bem, né? Mas o que é pertinente é que você, se você puder montar um rascunho, organizar um rascunho, isso vai te ajudar bastante em resolver a construção ali da sua resposta, da sua resposta dissertativa. Lembrando, se você sabe uma parte e não sabe outra, escreve o que você sabe, certo? Não fica enchendo linguiça, colocando coisas que são a mais, tal. Toma cuidado com preciosismos, sabe? Você quer usar uma expressão estrangeira, não sabe direito como escreve, usa o equivalente em português. Então, por exemplo, você está lá escrevendo uma pergunta sobre a crise de 29 e você vai descrever lá a política que foi adotada nos Estados Unidos pelo Roosevelt para resolver problemas da crise de 29. E aí você não está conseguindo lembrar na cabeça. Qual a expressão que normalmente a gente usa em inglês? Welfare state. Mas se você não sabe como escreve o welfare state, se é tudo junto, se é separado tal, escreve o equivalente em português, estado de bem-estar social. Né? Então, muitas das vezes, no que se espera de uma boa resposta dissertativa é uma linha de raciocínio que seja coerente, que ela tenha começo, meio e fim, que ela responda o que foi perguntado e as informações estejam corretas em relação àquilo que foi perguntado. É isso que é esperado de vocês. Bom, espero ter ajudado, agradeço a atenção e paciência de vocês, muita tranquilidade, uma excelente prova para todos, sejam os nossos alunos do cursinho da Poli, sejam as demais pessoas que assistam esse vídeo, e até uma próxima ocasião. Um abraço.